Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a ascensão do Senhor, a subida de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Passado 40 dias da sua Páscoa, que na verdade seria quinta-feira última, dia da ascensão, mas aqui no Brasil, como em alguns outros lugares do mundo, nós transferimos então para o domingo e estamos celebrando então hoje a sua ascensão, a sua subida ao céu. É um grande mistério, meus amados irmãos e irmãs, mas que nos deve olhar para esse grande mistério e desejar também o céu. O Senhor Jesus, aquele mesmo Deus, Criador também de todas as coisas, se encarnou, adentrou na nossa história, adentrou no tempo, dentro do ventre da Virgem Maria, tomou a nossa humanidade, andou por este mundo, salvou pessoas, fez milagres, prodígios, e mais do que isso, viveu a sua paixão, morreu por amor a nós, ressuscitou e também subiu ao céu. Ou seja, a nossa humanidade já está lá glorificada no céu em Jesus Cristo. Então é para lá que nós devemos olhar. É interessante pensarmos que grande parte da civilização cristã, ela foi constituída com esse olhar para o céu. Porque olhando para o céu, tudo tem um novo sentido. As obras que fazemos nesta terra, tudo aquilo que oferecemos, o nosso sofrimento, a nossa vida, ela tem um novo sentido se então tivermos o nosso olhar fixo no céu. E assim então foi crescendo a civilização cristã, querendo converter as pessoas, levar a palavra de Deus, para que todos pudessem então alcançar a alegria eterna no céu. São João Bosco, é interessante dos seus sonhos que ele tem, né, sobre o céu, o inferno, o purgatório. São Domingos Sávio vai conduzindo ele nesse sonho. E quando ele chega, então, é a única visão que ele tem do céu, que ele olha, Domingos Sávio abre apenas uma fresta para ele do céu, da porta do céu, e ele vê uma luz que ele nunca tinha visto, de tão forte que ele via, e foi fechado então, depois a porta. De tamanho mistério, mas de tamanha alegria que nós teremos no céu. Tudo toma um novo sentido nesta vida. E assim, a civilização cristã foi crescendo, querendo alcançar o céu e querendo levar então todos para o céu, para povoar não simplesmente esta terra, mas para povoar também o céu. Por isso a evangelização, a prática das obras de misericórdia. Entretanto, século XVI, Lutero, ele tinha uma visão diferente, herética, que ele já não acreditava que as obras poderiam então nos alcançar, né, a graça de Deus. Que as obras já não tinham mais sentido, porque tudo o que nós fazemos, porque se somos tomados pelo pecado, tudo o que fazemos está manchado pelo pecado, inclusive as coisas boas. Então se perguntava Lutero, por que então fazer as coisas boas? Simplesmente então para construirmos uma sociedade terrena melhor, simplesmente por isso, não para alcançarmos então o céu. E ali então começou, podemos dizer, a decadência. Por um alemão, né? Acho que ultimamente é bom talvez até enfatizar isso. E depois um outro alemão, filósofo, Feuerbach, ele então diz que já não precisamos pensar no céu. Não só isso, mas que pensar nas coisas do céu atrapalha as coisas então deste mundo, atrapalha construir esse mundo terreno. Não devemos mais pensar então no céu, devemos acabar com isso. Depois então, um outro alemão também, Karl Marx,
ele já está, além de dizer que a religião então é ópio do povo, ou seja, a religião é uma droga, ele diz então que a alegria simplesmente se dará pela luta de classes, ou seja, de ir conseguindo o proletário e tomando os meios de produção e ir então nessa luta de classes e produzindo esse bem terreno. Depois ainda, um discípulo dele, Gramsci, quer acabar então com tudo. Ou seja, simplesmente essas coisas humanas, terrenas, que devemos pensar. Ou seja, o céu não existe, não temos por que pensar nisso. Então, na sua revolução cultural, em tudo aquilo que ele fazia, deveria então pensar nesse bem-estar para todo mundo. Dividir todas as coisas em igual, para conseguirmos esse bem-estar puramente humano. E nesse sentido também, desses filósofos, adentrou na teologia católica muito desses pensamentos. A começar, por exemplo, por Bultmann, um teólogo alemão que desenvolveu, pensou a teologia da esperança. E que devemos então construir esse mundo aqui terreno. Essa é a nossa esperança, construir um mundo melhor. E daí veio a teologia da libertação e tantas outras decorrências disso. Ou seja, se é necessário somente pensar neste mundo, para que vamos falar de sacramentos? Para que vamos falar de oração? Para que vamos falar de Nossa Senhora, das nossas devoções? Para que vamos rezar o terço? Se nós temos que simplesmente pensar na Amazônia, pensar nas políticas públicas, criar meios políticos, humanos, para melhorar simplesmente a sociedade. Podemos pensar nisso tudo, mas a missão da igreja não é essa. A missão da igreja não é simplesmente um bem-estar humano, senão a salvação das almas, de mostrar para todos então o caminho do céu e buscar então salvar a todos. Essa é a missão da igreja. Não é ficar desenvolvendo pensamentos, ou pastorais que pensem na diversidade, que pensem na Amazônia ou qualquer outra coisa simplesmente humana, mas indicar o caminho para o céu, o caminho para Deus. Podemos pensar, mas será que estamos alienados então? Não pensamos nas coisas humanas, somente com a cabeça no céu? Os amados irmãos e irmãs, se bem lembrarmos, na nossa civilização cristã, quem criou as escolas, quem criou os hospitais, quem criou os orfanatos, as universidades, foi a igreja. Porque queria, claro, construir também o reinado social de Cristo já nesse mundo, para preparar as almas para que alcancem então a salvação eterna, para que alcancem o céu. Ou seja, todos esses meios humanos a qual nós podemos construir, que bom que estejamos nesse meio, mas que nosso olhar não esteja simplesmente nas coisas humanas, terrenas, no bem-estar humano. Nós olhemos além disso. Nosso olhar deve estar completamente nas coisas celestes, apesar de estar nesse mundo. Na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Efésios, nós ouvimos assim: aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança, a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Ou seja, meus amados irmãos e irmãs, este é o caminho que vamos percorrer para o céu. Sabendo que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só igreja. Podemos querer, o mundo quer hoje, não só destruir a igreja por fora, de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quer então destruir a verdadeira doutrina católica, por exemplo, do Santíssimo Sacramento. Nós sabemos que Jesus está presente na Santíssima Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. E que nós, mesmo indignos, Deus nos faz participantes dessa Eucaristia. Que
que sabemos que então para receber Jesus na Eucaristia, temos que estar então em estado de graça. É o mínimo que podemos dar a Deus, estar em estado de graça para bem receber Jesus e tirar então os frutos. Ou seja, todos nós somos chamados a comungar, mas temos que ver e avaliar a nossa alma se estamos em estado de graça, não estamos em pecado. A Eucaristia, a Santa Missa não é um meio de se promover, de chamar a atenção do mundo, de distribuir para todos, mas de chamar primeiro a conversão, de apontar o caminho para o céu, e que esse então é um caminho, claro, a Eucaristia, um dos sacramentos, mas que devemos então nos convertermos primeiro, nos confessarmos, e então começar esse caminho para o céu. Porque se não for assim, estamos perdendo tempo aqui. Né? Por que nos confessamos? Por que nós rezamos? Por que nos mortificamos? Para nos converter a cada dia, para estar diante de Deus, estar em estado de graça e receber Jesus devidamente. Ou seja, há uma só fé, um só batismo, é a mesma fé dada por Jesus aos seus apóstolos, que vem sendo transmitida há 2000 anos, a qual nós então temos que aderir a esta fé. Vamos sofrer perseguições, será difícil, sim, será difícil, seremos perseguidos, mas essa vida é um breve instante. Ela passa muito breve. Logo, se assim formos fiéis nesta vida, vamos então alcançar o céu e viver as alegrias eternas diante de Deus no céu. E é para lá que queremos ir. Porque com esse olhar nós temos então uma outra dimensão. O nosso sofrimento, a nossa vida toma um outro sentido. O sacerdócio toma outro sentido, porque vale a pena seguir o nosso celibato até o fim. Vale a pena entregar-se totalmente até o fim, porque nós queremos o céu. Vale a pena uma família viverem a fidelidade até o fim. Ter muitos ou poucos filhos, quantos Deus mandar, será difícil, claro. Mas nós queremos o céu. A família quer o céu para o esposo, para a esposa e para os seus filhos. E quanto mais assim Deus permitir, melhor. Porque viremos povoar o céu. Será mais difícil? Com certeza. Mas o nosso olhar não está simplesmente no bem-estar terreno. Está com o olhar no céu. Nas alegrias de lá que vamos alcançar. A nossa esperança está lá. Não simplesmente num bem-estar humano. Meus amados irmãos e irmãs, que possamos então olhar para Jesus que sobe ao céu. Ele que é verdadeiramente Deus e homem, elevando a nossa humanidade, possamos olhar para a sua subida ao céu e abraçar então esta vida que aqui vivemos com esse olhar fixo no céu. Olhemos também para a Santíssima Virgem Maria, que foi assunta ao céu, está também lá de corpo e alma, para que possa nos ajudar neste caminho terreno, para que possamos também um dia chegarmos às alegrias eternas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.